estamos transmitindo aqui essa live hoje, que é a primeira mesa, a escalada de violência contra a mulher, pelo canal oficial do Facebook do projeto Como Eu Matei a Minha Filha, também pelo Instagram do Como Eu Matei a Minha Filha, e também sendo coautores do evento, o Duo Teatral no Facebook, ok? Então é isso, tem várias possibilidades de assistir. Você que está chegando aí agora, venha para essa conversa que durante o transcorrer nós teremos vários convidados. Então eu vou chamar aqui a Letícia Olivares, que é a minha parceira, diretora artística do projeto, uma das produtoras idealizadoras também, e representante da Lemor Produção Teatral. Letícia chegando aí. Oi, Lê, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo. Enquanto o pessoal chega aí nas redes, eu estava dando um salve aqui de boas-vindas para todo mundo e falando um pouco do que já aconteceu no projeto, né? E o nosso propósito com essa ideia de trabalhar essa temática difícil, um assunto dolorido, mas ao mesmo tempo também tão normalizado, né? Você a cada momento ouve falar isso, vê nas redes, vê na televisão, e a gente vai passando por cima, atropelando, e muitas vezes a situação precisa ser encarada de frente e resolvida, né? Com uma mudança, conscientização de todos nós. Eu acho... Não é isso. Termina. Eu acho importante, né, falar que esse projeto nasceu em 2018 e desde então a gente vem estudando sobre o tema e tentando dialogar com essa situação difícil do ponto de vista também do homem, porque as mulheres já têm um letramento sobre a violência e sobre as atitudes que devem tomar. Então, chegou a hora de o homem vir para a roda, assumir a sua responsabilidade nesse assunto. E a gente sabe que na pandemia a gente teve um aumento da violência, as mulheres ficaram presas dentro de casa, muitas vezes com seus algozes. Esse é um dado fundamental, que a maioria da violência acontece dentro de casa, com pessoas que, teoricamente, são confiáveis, né? São os parceiros dessas mulheres. E infelizmente, é alarmante que o número de feminicídios e da própria violência só aumente. Então, para falar sobre isso também, eu chamo a Estela Fischer, que é a nossa parceira no projeto e a minha parceira no coletivo Rubro Obsceno, que trata de diversos assuntos ligados a vários grupos de mulheres. A Estela pode apresentar melhor o Rubro. E a gente tem também uma performance sobre feminicídio. Então, é um assunto, infelizmente, recorrente. Né? Eu e a Estela, a gente estava falando outro dia, a gente está meio saturada de falar de morte e de violência, mas não tem jeito. Eu estou nessa onda com vocês, né? Porque a gente está tratando disso no projeto e realmente é bem pesado, né? Vai ficar envolvido com tudo isso. Estela, boa noite, seja bem-vinda. Então, a Estela é professora, doutora, pós-doutora em artes cênicas, dá aula na Universidade Estadual do Paraná, na Faculdade de Artes, e vem aqui somar a essa conversa com muito conteúdo e também muito ativismo, né? A Estela é uma ativista pelos direitos da mulher e vai conduzir, vai mediar a nossa conversa com a Betânia. Bem-vinda. Bem-vinda. Antes que você comece a desenvolver a sua pauta, Estela, eu só quero mesmo te agradecer e colocar também que você foi a consultora artística no projeto, né? E prestou uma consultoria durante todo esse processo da montagem, isso foi muito importante. E agora também não deixar, antes que a conversa se estenda e comece, de agradecer aqui a participação do nosso parceiro, né? A empresa Integra Profissionalização e Sociabilização do Deficiente Auditivo de Sorocaba, que estava com a participação do João Mendes aí como intérprete, tá?
E agradecer a representante de lá, que é a Alessandra Mello de Carvalho, que é uma parceira nossa aí nesse projeto também, nesse aspecto da acessibilidade. É isso. Estarei mediando as redes sociais e agora é com você, Conversa. Boa noite, André, Letícia, João. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui de novo. Muito bom a gente poder sempre ter esses espaços que, embora seja uma conversa difícil, mas ela é muito importante, porque, como disse a Letícia, sobre o letramento, né? O quão a gente insistentemente precisa, sim, ampliar esses espaços de conversa para que esse letramento, essa consciência e essas tomadas de atitude, elas aconteçam de um modo mais abrangente, né? Cada vez mais, né? Principalmente nos espaços necessários, né? Aqueles que fogem desse nosso circuito. Então, que a gente possa aí reverberar essas vozes e atitudes em relação a romper com esses ciclos de violência, né? Então, acho que hoje, não só hoje, mas as quatro segundas-feiras agora que seguem, é um espaço muito importante para a gente poder, de alguma forma, nessa continuidade desses nossos ativismos, né, artísticos, mas também digitais, que a gente possa tocar aqui nesses assuntos difíceis, mas urgentes, né? Então, eu preparei uma fala inicial, vou pedir licença aqui para poder abrir meu arquivo e reforçar, né, o quanto é importante, né? Eu acompanhei aí o projeto Como Matei Minha Filha e como cada vez mais se faz imprescindível propor estratégias independentes, criativas, para esse enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas, né? Abrindo novos mecanismos de redes de apoio, de ativismos, com disseminação de informação e ampliação, então, desses canais de denúncia. Uma saída tem sido a criação e manutenção dessas redes informais e alternativas, como esta, né, que o projeto Como Matei Minha Filha está fazendo a partir de hoje, né? Então, são experiências outras de ativismos feministas, plurais, que persistem na continuidade da luta e das pautas dos movimentos sociais. Devemos, como alerta a filósofa Judith Butler, ter em mente que o gênero está sendo redefinido pelo confinamento no contexto da pandemia e na continuidade, né, para então fazermos o possível para nos mantermos vivas, né, e manter vivas também as correntes de afeto, de comunidades, de alianças e solidariedade, né, até que possamos cada vez mais demonstrar os nossos números nas ruas. E diante dessa crescente problemática do feminicídio no Brasil, o Brasil é o 5º país em feminicídio no mundo e primeiro país que mais mata mulheres trans no mundo, abre-se para nós um espectro de possibilidades de nos manifestarmos, né? Estar em cena é para nós uma atitude para além do artístico. Se localiza nas mediações do gesto ético concreto. A gente não representa o ativismo, nós também estamos ali fazendo ativismos. Né? É como também enuncia o projeto Como Matei Minha Filha e como busca o rubro obsceno. Não há dúvida que fazemos da arte uma estratégia ativista com fins políticos. Em cena, somos, além de artistas, somos cidadãs, cidadãos, pois concordamos que a arte em si é uma continuação da política por outros meios. E o projeto Como Matei Minha Filha lança questões importantes, principalmente sob a perspectiva do agressor. E nesse primeiro encontro de uma série de 4 mesas com convidadas, às segundas-feiras, sempre às 19 horas, como bem lembrou o André, hoje a gente tem a alegria, a honra de conversar com a Betânia Oliveira Alves. Betânia é formada em Direito pela Unip, pós-graduação em Gestão Pública, analista comportamental em desenvolvimento humano e gestora da Casa da Mulher Perus.
Betânia, te convido a entrar nessa nossa conversa. Bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. E eu vou deixar para que você se apresente mais detalhadamente e, enfim, para que você tenha o seu momento de fala, conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, e eu volto em seguida trazendo algumas questões. Muito obrigada, Estela. Obrigada, Letícia. Obrigada, João. Estou me sentindo honrada por esse convite. Gratidão. Como eu sempre falo nas minhas palestras, nas minhas falas, nas lives, nós só começaremos a combater a violência doméstica com muito diálogo, com muita conversa, com muita discussão. E é importante demais. Então, eu já quero parabenizar aí por esse projeto, por essas mesas que vão ser compostas, para as pessoas que vão estar aqui na próxima segunda-feira. Importante demais, né? Eu reconheço isso, valorizo isso e tenho total apoio no que a gente precisar aí. Muito, muito obrigado por estar aqui nessa noite. Meninas, eu vou começar apresentando como que é a logística, como que é o fluxo, que nós chamamos de fluxo, da assistência que nós temos na Real, aqui na cidade de São Paulo. Eu estou aqui em um centro de cidadania, que é um centro que faz parte da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo. É uma política pública para mulheres. Nós estamos sob a coordenação das políticas públicas para mulheres, que tem uma coordenadora especial, que é a Ana Cristina, que ela é quem comanda essa política para mulheres aqui na Secretaria de Direitos Humanos. E a Secretaria de Direitos Humanos, ela tem vários equipamentos, e um dos equipamentos é esse que eu estou. Eu vou simplificar esse trabalho que nós fazemos lá, e depois eu deixo à vontade aí para vocês, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa ou conduzirmos aí essa nossa fala, para que os nossos seguidores, aqueles que estão na audiência agora, saiba o valor e onde estão localizados, que isso é importante, quais são os canais, quais são os meios, qual é a política que está acontecendo atualmente para esse enfrentamento, que é algo real, concreto, está em todos os lugares, está em toda a cultura, está em todas as casas. Sempre alguém conhece alguém que é vítima de violência doméstica. Lá no Centro de Cidadania, nós trabalhamos com o atendimento especializado para as vítimas de violência, e lá nós temos disponibilizado para elas a assistência jurídica e a assistência psicológica. Então, temos aí um tratamento. Essa mulher, ela chega na casa por livre e espontânea vontade, portas abertas. Temos também o outro acolhimento, que é indicação de o que nós chamamos de rede de proteção. Depois, daqui a pouquinho, eu posso falar mais sobre esse assunto da rede, que são equipamentos públicos também, ou não, ou com parcerias que encaminham, que fazem encaminhamentos para que essa mulher chegue até lá, ou conduzem ela até lá, para que ela seja assistida, para que ela seja beneficiada com essa política pública que nós temos aqui. Lá, o defensor público trata da questão penal e da questão civil, orientações em relação a divórcio, em relação à questão da pensão alimentícia, da guarda, e a mulher, ela tem aí gratuitamente esse atendimento diretamente com o defensor público, que é uma parceria. Essa política pública nós fizemos com parceria com a Defensoria Pública de São Paulo, que disponibiliza 2 defensores públicos para cada equipamento. A nossa psicóloga, ela é disponível
todo o período que a casa é aberta. Então, não precisa agendamento para passar com a psicóloga. E ela é quem faz o primeiro acolhimento, que nós chamamos de escuta qualificada. Então, há uma escuta para quê? Para que nós entendamos de uma forma bem humanizada, um tratamento bem humanizado, qual o meio, qual é a convivência, como estão os relacionamentos dessa mulher. Por quê? Porque existem vários níveis da violência. E a casa, esses equipamentos públicos, eles são feitos para acolher, para orientar a mulher. Às vezes, ela chega lá e existe realmente a violência, mas com orientações, com instruções, ela passando com a psicóloga, tomando um posicionamento diferente, possa ser que essa violência ela venha a cessar. Então, nós analisamos o nível que está a situação da convivência dessa mulher, aquele ciclo da violência doméstica, de que forma está já sendo conduzido em relação aos filhos, porque, infelizmente, a violência doméstica, ela agrava muito, ela atinge diretamente os filhos. Então, isso é uma preocupação que nós temos. Então, a mulher chega, ela é ouvida, passa com a psicóloga, com as técnicas, que geralmente a equipe técnica é formada de 3 pessoas, uma é formada em direito, a outra em assistente social e a outra em psicologia. Essa equipe, ela discute o caso, ela analisa o caso daquela mulher, todo o seu contexto, aquilo que ela apresenta, e nós temos, então, um questionário. Esse questionário é mais ou menos baseado naquele questionário do CNJ, que é um questionário de avaliação de risco. Não é o mesmo, mas parece. Por quê? Porque nós vamos começar a perceber, através dessa fala, que procuramos deixar mais suave possível, né? Logicamente, a gente sabe que, não se falando, a gente sabe, reconhece a gravidade, a urgência, às vezes, mas para que essa mulher ela sinta segurança de falar o que está realmente acontecendo. Por exemplo, se a violência ela está já em todos os âmbitos, em todas as áreas, que são os 5 artigos lá da Lei Maria da Penha, se já existe a física, né? Por quê? Porque a maioria das entrevistadas já existe a violência psicológica, já existe a violência moral. Então, nós analisamos essa mulher, essa história, essa relação, para quê? Para que identifiquemos se já existe aí a violência física, se existe o risco, para que tomemos as medidas cabíveis, porque quando essa mulher ela está em risco, a política pública, ela tem a sua forma de proteção para essa mulher, através dos seus equipamentos, através dessa rede de proteção que é gigantesca. E aí, essa é uma das vertentes do Centro de Cidadania. A outra vertente é que ela trabalha como um lugar que vai ajudar essa mulher a ter uma renda. Ela oferece oficinas gratuitas para que ela comece a se fortalecer e saia dessa dependência financeira, que a maioria, esse, na verdade, é um dos desafios muito grande, a qual a mulher, às vezes, ela deixa claro que a maior preocupação dela é essa questão financeira, porque ele é aquele que supre todas as necessidades básicas, então ela tem muito medo. Então, dentro de um contexto, nós vamos trabalhando essa mulher, nós vamos fortalecendo emocionalmente, nós vamos dando a ela e dizendo a ela os direitos que ela tem. Porém, uma das preocupações e uma das atenções especiais que nós temos com essa mulher é, primeiro, fazer com que ela identifique. Porque o que é importante deixar claro? Que enquanto ela não se identifica, enquanto ela não se olha, enquanto ela não se vê como vítima,
esse acompanhamento, esse tratamento, essa proteção, ela vai ficar mais dificultosa. Então, nós trabalhamos nessa vertente da fala, num contexto de que, olha, esses sinais que você já falou, todas essas ocorrências, esses fatos que aconteceram, dá, né, a dica, ela acende uma luz aí, dizendo que você é uma vítima de violência. Então, às vezes nós vamos por esse caminho porque ela não identifica que ela é vítima. Então, o primeiro passo é fazer com que essa mulher se identifique que ela é uma vítima de violência. Dentro dos 5 tipos de violência caracterizado pela Lei Maria da Penha, que é a violência física, moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. E aí nós mostramos para essa mulher que a casa, ela é para isso, ela é para ajudá-la a pensar junto nesse momento, a entender algumas coisas, é para tirar suas dúvidas e garantir o seu direito. Então, esses centros, essas casas, são casas especializadas pela política pública da cidade de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, para dar essa assistência a essas mulheres, foram outros programas que existem, diversos, né, em parceria. Alguém quer perguntar algo agora? Nós vamos deixar para depois. Vocês querem um assunto mais específico? Estela, Letícia? Sim, eu tenho perguntas, sim. Bom, em primeiro lugar, Bethânia, parabéns pelo trabalho. Incrível esse lugar de acolhida, porque realmente o que a gente nota em conversas informais ou até em dados é o receio da denúncia, Sim. né? O momento em que eu vou denunciar o pai dos meus filhos, ou eu vou denunciar um agressor que está me ameaçando já que vem já há um tempo, né, me ameaçando, coagindo, porque uma mulher que chega num estado de violência, ela está abalada, ela está psicologicamente, ela já está despersonalizada, né? Então, assim, já existe um momento de confusão até de se colocar, não, eu sou culpada por ele ser violento comigo, né? Enfim, várias questões que essa mulher precisa realmente desse atendimento que vocês oferecem, que não é em toda casa da mulher que a gente vê, né? E esse receio da mulher tomar essa iniciativa de ir procurar, de ter todos esses medos em relação à reação do agressor, se realmente ela não é a culpada pela agressão. E outra coisa é o depois, né? Ou seja, vai haver um processo, eu vou ter que ir para juiz, né? Ou seja, quantas informações essa mulher precisa escalar, né? Medos, inseguranças, para poder tomar uma atitude de ir para uma delegacia. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Eu vou emendar três questões, tá? Essa, né, da mulher tomar essa iniciativa para ir buscar esse auxílio, esse atendimento da casa. Eu gostaria de saber um pouco do perfil das mulheres que procuram vocês, né? Escolaridade, qual é o perfil que vocês têm maior procura? E eu gostaria muito, Bethânia, se você me permite, que você falasse um pouquinho da violência psicológica, que agora é lei, e isso é pouco informado às mulheres, né? Muitas vão procurar assistência só quando houver agressão física, mas o que é a violência psicológica? Te agradeço, viu? Obrigada, Estela. Você falou algo que realmente por isso que eu falei da importância da comunicação, da fala, e a gente só combate mesmo quando conversamos bastante. É bem comum nós encontrarmos mulheres que digam: nossa, não sabia que existia essa casa, há quanto tempo tem essa casa, né? Que maravilha que essa casa. E lá é exatamente isso, a mulher ela chega com esse receio, com esse medo,
E nós trabalhamos esse medo nessa mulher, né? Quando você falou aí das minhas especialidades, eu procurei me aperfeiçoar, eu procurei, e sempre procuro, porque é uma busca contínua de melhorar o atendimento para essa mulher, para que ela se sinta realmente acolhida, para que ela se sinta realmente segura e a gente consiga estabelecer uma relação de confiança, porque isso é primordial, que ela estabeleça conosco uma relação de confiança para que ela conte realmente o que está acontecendo, para que a gente avalie esse risco dessa mulher, porque tem caso que precisa tirar a mulher com muita urgência da casa. Ela não pode nem voltar para casa, ela tem que aproveitar o momento que o esposo, o marido, o agressor foi trabalhar, para que ela seja protegida. Já existe muito caso assim. Então, a mulher, quando ela chega lá, nós orientamos essa mulher a fazer até o boletim de ocorrência. Por quê? Porque ela nunca foi na delegacia. A maioria delas não foram ainda na delegacia. Elas ainda não denunciaram essa pessoa. Existem casos que a mulher chega e ela já fez vários boletins de ocorrência, né? E ela fala, olha... E então a gente acalma, fala, nós não estamos aqui para te julgar, você aqui não é julgada de maneira nenhuma, por nenhum motivo, muito pelo contrário. Então, nós estamos aqui para orientar. Se você já chegou até aqui, então, parabéns, é isso aí, vamos te dar algumas instruções naquilo que nós temos como profissional, como acolhimento, como uma política pública dos seus direitos, e nós vamos tentando fazer com que essa mulher, ela tenha essa disponibilidade, né, para se ver mesmo à vontade, nós consigamos aí identificar a que nível está para trabalhar com ela e dar o seu direito, porque realmente é uma situação muito difícil. E quando a mulher geralmente fala assim, nossa, puxa vida, mas... Porque é uma linha muito tênue. Nós precisamos realmente ter, primeiro, paixão, né? Para trabalhar, porque não para ter esse contato com essas mulheres, paixão nisso, né? Naquilo que faz, gostar realmente de trabalhar com pessoas, de ver essa transformação de vida, porque é segurar realmente na mão dela. Algumas o processo dura muito, o período é mais curto, outras o período é mais longo, porque tem a questão da codependência emocional. A gente entende tudo isso. Então, nós conseguimos falar para a mulher o seguinte, olha, o que é prioridade nesse exato momento, né? A gente sabe da correlação do vínculo afetivo, da relação ali afetiva com a pessoa, que não é de uma hora para outra, não é com pouco tempo que se acaba isso, se for o caso, né, de tomar uma decisão mais drástica. Porém, essa mulher precisa entender o que a gente tenta transmitir para ela de uma maneira leve, que ela, naquele momento, é prioridade, a vida dela, naquele momento, é prioridade, que ela precisa pensar. Então, a gente chama para pensar junto. Vamos pensar junto nessa situação, ver se a gente acha uma solução? Então, ela começa a falar e nós começamos a mostrar para ela a prioridade. Por quê? Porque ela precisa estar bem, ela precisa ter o quê? Porque são as consequências da violência. Saúde. Quando ela chega lá, ela já fala que já está dependente de remédio, a maioria delas já não dorme, já não come, ou emagreceram ou engordaram demais. Então, nós pegamos essa mesma fala dessa mulher e trabalhamos com ela para que ela perceba a importância de uma atitude, a importância de um posicionamento, que as coisas só vão começar a mudar quando ela mudar o posicionamento dela. Então, vamos aí nessa linha até ela entender que realmente há uma necessidade de uma postura, ou até mesmo de uma decisão de sair, ou uma decisão, às vezes, de procurar realmente o caminho da manifestação aí, de fazer com que esse homem ele seja visto, né, pelo poder público como um agressor. Ele é o pai, ninguém tira direito de pai, mas
é como a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não pune homens, né? A Lei Maria da Penha não veio para punir os homens. A Lei Maria da Penha, ela vem para dar aí essa direção, essa proteção contra agressores. É isso que a Maria da Penha faz. E fazer com que essa mulher entenda isso. Principalmente quando ela tem filhos. Quando ela tem filhos e filhos menores, é muito complicado. Então, começamos a trabalhar essa questão porque a maioria dela traz esse contexto da vida que essas crianças estão naquele ciclo da violência. Então, começamos a mostrar para essa mulher o seguinte: quando ela se posicionar, identificar que é vítima, tomar alguns posicionamentos que, às vezes, acontece que a violência ela pode até cessar com o diálogo. Então, a gente, olha, a pessoa, né, é fácil o diálogo, você consegue o diálogo com ela? Se conseguir, vamos tentar um diálogo. Olha, naquele dia eu fiquei chateada, gostaria de conversar com você sobre isso, para que não aconteça mais. Isso principalmente na violência psicológica e na violência moral, que são as primeiras violências que acontecem. Geralmente, quando a mulher ela chega citando uma violência física, a maioria das outras violências elas já aconteceram. E aí você me falou sobre a violência psicológica. Depois, se eu esquecer alguma coisa, por favor, pode lembrar. A violência psicológica, no meu entendimento, no meu olhar, como profissional de estar ouvindo histórias todos os dias, ela é a mais grave. Ela é a que mais traz consequências para a vida dessa mulher. Para a vida não só dela. Por quê? Porque a mulher, quando ela é vítima de violência, ela tem, no mínimo, 4 pessoas ao redor dela que estão sofrendo junto com ela, no mínimo. E começa-se ao ponto de, quando a violência psicológica está já no estado grave, ela já não consegue trabalhar. Por quê? O que é a violência psicológica? É todas aqueles ataques, aquelas agressões verbais que denigrem, que diminui, que incapacita e que aculpa. Por isso que a primeira fala que nós temos com essa mulher lá é que nós não vamos julgá-la e ela não é culpada de nada. Por quê? Porque ela ouve só isso do agressor. A maioria das vezes, se ele chegou nervoso, ele atribui a culpa para ela. Se ele bebeu, ele atribui a culpa para ela. Se ele estava consertando alguma coisa ou quebrou, ele atribui a culpa para ela. Então, essa é uma violência psicológica que ela precisa entender que ela é vítima. E que isso é violência psicológica. Infelizmente, a maioria não reconhece a violência psicológica e atribui aquele tratamento como se fosse a personalidade, não, porque ele é nervoso mesmo, ele é uma pessoa bruta, ele sempre foi nervoso assim. E a casa lá, o atendimento que a gente dá, essa política pública de acolher, de proteger, exatamente para isso, para num diálogo aberto, numa conversa, ela entender que essas coisas não é somente um temperamento forte dele, possa ser que seja, né? Mas existe muita coisa dentro desse quesito, dentro dessa questão da violência psicológica, que ela precisa dar atenção a isso. Por quê? Então, nós vamos começar a pensar com ela. Você trabalhava? Sim, eu trabalhava. Por que você deixou de trabalhar? Ah, porque ele me pediu. Tá. Você ia muito na casa das suas amigas antes ou no churrasco da família? Sim. Ainda vai? Não. Por quê? Porque agora ele não deixa mais. Então, isso, paulatinamente, vai matando essa mulher aos poucos. Ela vai tendo problemas de saúde, ela vai tendo problemas emocionais. A cada vez mais, a violência psicológica vai criando essa codependência para com o agressor,
porque as pessoas que ela amava, as pessoas que ela tinha o prazer de estar perto, ele já afastou todas. Muitas das vezes, em alguns casos, o agressor não permite mais que ela tenha aquela amizade, que até era uma amizade de infância, né? E essa pessoa... Então, isso tudo vai atribuindo uma tristeza, um vazio muito grande nessa mulher, ao ponto dele convencer de que ele é a razão da vida dela e de que ela só tem ele. Isso é muito complicado, muito complicado. Porque, como você falou, Estela, tem essa questão do pai dos filhos. E aí é outro assunto para uma live muito extensa, que vai se tratar depois, como que fica essa situação, antes e depois da medida protetiva, no caso do afastamento do lar, que é um assunto bem extenso também, que a gente vai explicando para ela, primeiro, para que ela se coloque nesse posicionamento e olhe para o que está acontecendo com as crianças, porque elas mesmas trazem isso, de que as crianças ouviram ele gritar, ouviram ele xingar, ouviram ele, né, denegrir, e as crianças já estão com um comportamento agressivo, nervoso, choroso, irritadas. E vamos trabalhando isso nela para que ela entenda a gravidade da violência psicológica. Se eu esqueci alguma coisa, Estela, pode me lembrar. Oi. Então, Betânia, queria ainda lembrar o perfil dessas mulheres, né, que chegam até vocês, e Sim. lembrar também que isso depende de categoria social, de escolaridade, isso pode acontecer com qualquer uma de nós, né? Pode. Esse perfil. E eu queria perguntar também, por exemplo, a gente conversou bastante hoje sobre esse primeiro momento da acolhida, os passos, né, da separação, medida protetiva, e na continuidade, porque o processo de violência não acaba ali com o boletim de ocorrência ou com uma medida protetiva, né? Na continuidade dos anos, né, em que essa mulher vai ter que lidar, porque é muito difícil você ter uma guarda unilateral hoje, né? Só em caso muito extremo de violência. Vamos pensar numa violência psicológica, né, que teve denúncia, que teve boletim de ocorrência, e que essa mulher vai ter que se relacionar com esse pai, né? Há um acompanhamento durante o ano dessa mulher, porque essa destruição, despersonalização, ela continua, né? E é muito difícil lidar com o agressor nessas entregas e devoluções das crianças menores, né? Então é muito destruidor. Então, como que a casa pode acolher a mulher que tem essa dificuldade de a obrigatoriedade de ter que conviver com o agressor anos ainda, né? Pensando em crianças pequenas, né? Vamos lá. Por isso que eu falei que é um assunto bem... você fica numa linha tênue em relação aos direitos, em relação ao posicionamento, mas o bom é mostrar a essa mulher que a casa, ela acompanha essa mulher, né? Esses equipamentos públicos que dão essa assistência, essa política pública da coordenação de mulheres, ela não termina ali, não termina no boletim de ocorrência nem na medida protetiva. Muito pelo contrário, ele fica acompanhando essa mulher até que ela se sinta fortalecida de seguir sozinha. Por isso que tem as psicólogas, por isso que tem aí uma equipe técnica que acompanha essa mulher para avaliação. E assistência naquilo que ela precisa. Por quê? Porque o tratamento, o olhar é humanizado. Então, nós procuramos saber se ela, por exemplo, essa mulher ela pode ser vítima de violência doméstica e ela tem um pai idoso que é acamado. Ela pode ter um filho com deficiência. Ela pode ter aí algumas situações que, além do fardo, do peso e da dor da violência em si, ela tem umas obrigações que também é peso para a vida dela. Então, por isso que a rede, que eu falei, a rede de proteção, ela é importantíssima. E a gente vai
conversando com essa rede. Quem é essa rede? A assistência social, né, que é a secretaria parceira, que também tem equipamentos públicos para abrigar essa mulher. Nós temos aí o CRAS, o CREAS, o SPVV, vários órgãos, várias instituições, escolas, UBS, CAPES, que essa mulher pode ter ajuda nesse momento para que ela se sinta mesmo acolhida, né? O máximo que a gente pode fazer com que ela se sinta vista. E em relação ao perfil dessas mulheres, o que eu tenho percebido durante esse pouco tempo que eu estou lá? Estou na direção da casa, vai fazer 3 anos e meio, mas, assim, a maioria tem ensino médio, né? Nós estamos aí mais ou menos num nível igual de 40%, né, de mulheres brancas, mulheres negras, né? Mas a maioria ainda é negra, né? Temos também um percentual de mulheres também que são as imigrantes, porque nós atendemos também as imigrantes. Temos um órgão, né? Não sei se muitos aqui sabem, mas a prefeitura tem, pela política pública, um órgão específico chamado CRAI, que é para acolher, para dar também a proteção para essas mulheres que são imigrantes, que não têm documento, enfim. E então a gente trabalha com essa rede para que essa mulher se sinta assistida em todos esses aspectos. Em relação a essa questão da violência num contexto geral, nós recebemos mulheres de todas as categorias possíveis, né? Nós recebemos mulheres tanto que tem somente a alfabetização, quanto que tem ensino superior. Nós atendemos mulheres, e não são poucas, com ensino superior também. Então, a violência doméstica, ela está realmente embutida. Mulheres que têm conhecimentos, mulheres que têm até uma cultura, um conhecimento cultural elevado, alto, está em conexões, em níveis sociais, mas que ela não consegue sair do ciclo da violência, então procura a ajuda para que a gente dê as orientações e ela siga aquele caminho e consiga sair aí desse ciclo, que não só ela, mas a família dela, os filhos dela, a mãe dela, a tia dela, ou a amiga dela, pelo menos tem um contexto ali de pessoas que estão envolvidas aí nesse sofrimento e nessa dor. Legal. Eu vou fazer mais uma perguntinha, daí depois eu abro para a Letícia também trazer questões. Eu queria saber, Betânia, se tem abertura para acolhida de mulheres trans também na casa. E, colando aqui com o assunto do projeto, o perfil desse agressor, né? Quem é o homem agressor? Tá. Temos sim, né? Temos. Nós trabalhamos, a casa, ela acolhe a mulher em todos os segmentos. Então, o tratamento, o acolhimento. Existem casas especializadas, se for o caso de abrigo, né? Especiais para... Nós indicamos as mulheres trans, se for o caso de abrigar. O tratamento humanizado, da mesma forma, né? Nós tratamos essa questão do gênero, né, de uma forma bem tranquila. Temos aí vários cursos que nós fazemos, aperfeiçoamento, para que nós entendamos as leis, a questão do nome social, nós respeitamos, enfim. Nós trabalhamos com mulheres, né, indígenas, né, o povo indígena, e nós trabalhamos assim, a mulher se classifica, entende como mulher, então ela vai ser atendida como mulher. Então,
não existe essa divisão, são todas recebidas e tratadas como mulher, respeitando aí essa questão da ideologia. E o que você falou sobre o agressor. Eu não sei se a maioria das pessoas aqui já viram e conhece, a Prefeitura de São Paulo, nas suas políticas públicas, ela tem um programa que é bem legal, que é um dos programas, inclusive, que precisa e pode e deve ser mais falado, né, mais anunciado, em relação ao agressor. Não sei se vocês, né, já viram bastante, que é o programa Tempo de Despertar. Esse programa é um programa dentro da política, com parceria com o Tribunal de Justiça. Para quê? Para tratar essa pessoa, né? Para tratar esse homem. São centros de educação e recuperação dessas pessoas, desses agressores, né? Para que haja aí uma reeducação na vida deles. Por quê? Porque é aquela questão cultural, aquela questão do machismo. Já vem, a maioria das mulheres que eu atendo, elas contam que a avó era vítima de violência, a mãe era vítima de violência. Então, quando ela retrata isso, nós enfatizamos, então, vamos quebrar esse ciclo para que a sua filha não seja também uma vítima de violência? Vamos mostrar para a sua filha aí que a violência pode ser cessada, para que ela não venha a progredir, né? E a gente percebe isso. Perfil do agressor. Vamos lá. Essa questão do perfil do agressor é um assunto que nós tratamos e começamos já a falar desde o primeiro momento que a mulher chega, naquele momento que eu falei que era preciso se identificar como vítima. Porque ela só consegue se identificar como vítima quando ela começa a perceber os comportamentos desse agressor. E que comportamentos são esses, né? Sabemos que até existe uma cartilha do Ministério Público, do núcleo, que é um núcleo que dá aí assistência também às vítimas de violência, que é chamado NUDEM, que é do Ministério Público, e ela fez uma cartilha chamada Vira Página. É um material bem legal, que tem PDF, pode entrar no NUDEM, que lá pode baixar vários materiais, é uma dica aí que eu estou dando para quem quiser mais estar dentro do assunto. E essa cartilha mostra que a violência ela tem as 3 fases, né? Ela existe naquele momento inicial, sempre começa pela fase do namoro, sempre começa pela fase da lua de mel, né? Que é aquela fase onde ele está conquistando essa mulher, ele está fazendo com que essa mulher fique dependente dele, acredite que ele vai ser o supridor, ele vai ser o protetor e que ele vai estar ali a todo momento. Depois, geralmente, que ele tem essa confiança nessa mulher e enfraquece ela, dizendo que ela não consegue, né? Então, aí vem o comportamento agressivo dessa violência psicológica ser manifestada, até mesmo as físicas depois, mas geralmente ele é, no começo, para a mulher, educado, gentil, prestativo, protetor. Quando ele consegue o que ele quer, quando ele consegue a dependência, e a mulher já está enfraquecida emocionalmente, porque ele já trabalhou nisso, é tudo muito bem pensado, né? Na verdade, tem esse tipo de perfil de agressor. Tem também o agressor que já é bruto por personalidade, também uma cultura dele, né? Que ele acha que mulher tem que ser aquela que tem que estar disponível na hora que ele precisar, tem que fazer do jeito que ele quer, senão não está bem. Ela não tem os seus direitos, ela tem que estar restrita até a sua liberdade. Então, mas a maioria dos agressores, geralmente, ele tem esse perfil educado. Para as outras pessoas, ele é um cara muito legal. Ele é um cara que se veste bem, ele é muito educado com as outras pessoas, ele só é ruim, ele só é agressivo, ele só é bruto
E ele só é violento para essa vítima. Por quê? Porque isso é uma estratégia. Para quê? Para ela não ter nenhum tipo ali de oportunidade de ajuda, né? Chega nesse ponto, quando ele está já emocionalmente dominando essa mulher, né? Psicologicamente dominando essa mulher, ela já nem consegue mais falar com ninguém, porque ela entende que ninguém vai acreditar, porque ele é o cara. Ele é muito gentil, ele é muito educado, ele se veste bem. E para a sociedade identificar isso é muito difícil. Por isso que nós falamos que as famílias precisam estar alertas, os pais precisam estar alertas, as amigas estejam alertas com as suas amigas, converse sobre o assunto, pergunta como que está o comportamento desse relacionamento, principalmente as meninas que estão começando um relacionamento 15, 16 anos, porque geralmente se ele demonstrar esse comportamento possessivo, né, mas é porque ele me ama, não é amor, tá? É porque ele cuida de mim, também não é cuidado. Então, existe sim uma diferença, e isso só se trata com muita conversa, com muito diálogo. Eu até tenho falado muito e procurado fazer com que as escolas falem mais sobre esse assunto com os jovens, principalmente de 14 anos acima, que já está começando a se relacionar, para que eles sejam agentes multiplicadores no combate da violência doméstica. Nós só vamos conseguir se nós entrarmos nas escolas, se nós infiltrarmos uma política pública dentro das leis, das diretrizes e bases, também nesse contexto, ter um olhar, né, para isso mais nas escolas. Eu acho que tem que ser mais falado. Por quê? Por que eu estou falando das escolas? Porque a escola, às vezes, é o primeiro lugar que identifica que essa jovem, no início do seu relacionamento, já está com relacionamento abusivo. Ela vai acabar apanhando, ela vai acabar sofrendo. E tem muitas jovens que estão se relacionando, ela tem 15, 16 anos, que ela já está apanhando do namorado. Então, é importante demais. E às vezes não fala para o pai, não fala para a mãe. Mas na escola, fala para uma amiga, a amiga às vezes acaba contando para a professora. Olha a importância que a escola tem. Olha a importância dessa rede, de se comunicar, de sentar, de discutir, de fazer com que essa jovem entenda que ela já é uma vítima e que ela quebre esse ciclo antes que ela comece a morar com essa pessoa, ou até casar com essa pessoa, ou até ter um filho com essa pessoa, porque esse é um outro grande problema. Falando em filho, como você mesma falou, esse é um dos desafios muito grande, né? Esse comportamento, essa conduta, ele sendo pai, tem direito, porque é pai. Aí agora ela tem uma medida protetiva contra ela. Porém, por isso que essa conversa é importante, esse diálogo é importante, essa relação de confiança que nós vamos começar com essa mulher é importante para que ela diga realmente como que é a real situação e analisemos isso para ver o risco. Geralmente, quando essa violência ela já está perdurando há algum tempo, ele também já agrediu essa criança. Quando ela relata essa agressão com essa criança, fica mais fácil. Por quê? Porque essa política pública do acolhimento, da assistência que nós temos nessas casas especializadas pela Secretaria de Direitos Humanos, nós temos um atendimento jurídico muito célere. Ele ajuda muito na questão do deferimento da medida protetiva, porque a gente tem uma vara específica aqui em São Paulo de violência doméstica que trabalha com muita rapidez nesse sentido. E ela tem um olhar muito especial sobre essa questão da criança. Então, é muito bem avaliado. O fórum, que é o Fórum do Butantã da Violência Doméstica aqui em São Paulo, tem uma equipe espetacular que ouve os dois lados, avalia a situação, isso, lógico, depois do boletim de ocorrência, porque a delegacia já mandou o boletim, já tem o processo rolando, mas, geralmente,
as medidas protetivas, nesse caso, eles cobrem as crianças. Aí, olha a importância da casa. Ela passando sempre com a gente, de 15 em 15 dias, dando um atendimento na casa, nós vamos orientando como que ela tem que fazer. Como que ela tem que fazer na creche, o que ela tem que... onde ela tem que levar e dizer, né, e falar sobre essa medida protetiva. Se ela mora no condomínio, mostrar para ela que ela tem direito a essa proteção, né? A lei do condômino, ela cobre essa questão da violência doméstica também, agora precisa proteger, se não responde. Então, nós começamos a mostrar para essa mulher que existem saídas, existe um meio que ela não precisa voltar para esse agressor simplesmente porque ele é o pai dessa criança. É difícil? É. Mas é possível. É possível tomando alguns posicionamentos. Nós começamos a acompanhar. Quando a mulher ela é acompanhada e ela realmente vai a esses lugares, ao chamado, né, que a gente tem para conversar, elas conseguem. Nas nossas orientações, elas conseguem se desvencilhar e acaba, na maioria das vezes, acaba que ele realmente vê que existe um perigo iminente de que se ele ficar tentando se aproximar da criança no momento e da forma errada, né? Porque quando tem medida protetiva, ele não pode mais retirar a criança na casa da mãe. Existe a medida protetiva, ela tem já definido que precisa se nomear um terceiro para que essa criança seja entregue ao pai. Então, existe todo um procedimento. Quando se segue esse procedimento, é possível, sim, quebrar esse ciclo, porque, além das histórias tristes, nós temos muitas histórias aí de superação e de que as mulheres realmente venceram e de que eles realmente não perturbam mais. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, obrigada. Eu acho que esse fortalecimento psicológico, né, para que a mulher esteja realmente, né, amparada e forte, com uma capacidade de, apesar do momento tão delicado, e a gente sabe na carne muitas vezes o quanto a vulnerabilidade está presente, né, nesses momentos, todo esse acompanhamento psicológico e esse fortalecimento da identidade facilitam que a mulher possa passar por essas situações que vão ser recorrentes durante toda a vida, enquanto houver esse contato, né, de pai com o filho, e ela tiver que, muitas vezes, encarar esse agressor. E a terceira pessoa é fundamental, né, nessa história também. Todo esse amparo que você falou, familiar, e mais gente envolvida, né? Uma rede necessária. Isso. Nós ensinamos, inclusive, como ela formar essa rede. O que é a rede, como formar a rede e como trabalhar nessa rede, né? Então, a gente ensina isso para ela e é incrível. Quando nós falamos da questão da rede, de formar rede, é bem visível o alívio. Respira fundo. Fala, ufa, eu não tinha pensado nisso. Então, nós ajudamos ela a pensar, né? Vamos trabalhar agora com quem te ama. Aí ela fica pensando. E aí a gente traz, né? Você tem pai, tem tia, tem avó, tem irmã, tem filha, tem pelo menos uma amiga você tem. Não, eu tenho. Então tá. Aí a gente pega um papelzinho, põe um nominho, tá? Daqui a pouco, ela que achava que estava sozinha, nessa conversa, que parece ser uma conversa informal, a gente apresenta a lista. Olha quantas pessoas que você tem que te amam. 8, 10 pessoas. Essa é a tua rede. Senta com eles, conversa com eles. Uma das coisas que eu sempre costumo dizer, escancara que você é vítima, não tenha vergonha de falar. Sabe por quê? Porque você tem direitos específicos. Não tenha medo de falar na escola, não tenha medo de falar no condomínio, não tenha medo. Não tenha vergonha disso. Você não precisa se envergonhar, porque não é você, não é sobre você.
A violência não é sobre você. Você não precisa estar com vergonha. Muito pelo contrário, porque a maioria delas não forma rede por isso. E eu não sei dizer exatamente em percentuais, mas se você ouve uma notícia sobre a questão do feminicídio, você vai perceber que a maioria, a família dá entrevista na televisão que não sabia que ela vivia aquilo. Porque ela esconde da família. Então, na casa, também nós fazemos isso. Conta para todo mundo que está pertinho de você, que te ama. Principalmente, tem mãe? Tem, conta para ela. Conta para tua irmã, conta para teu irmão, pede ajuda. Então, a gente ensina como dizer, como fazer, vai criando uma rede. Daqui a pouco, essa mulher está fortalecida emocionalmente e ela consegue sair desse ciclo. Acho que a gente pode ver se tem alguma pergunta, né? Do público. Estela. Eu não identifiquei nenhuma pergunta aqui no chat, por enquanto. Só comentários, elogiando, né? Falando... Acho que a gente pode chamar o André, então, que ele também tinha preparado, né? Vamos ver se ele tem. Oi, gente, aqui, ó, eu tenho sim uma pergunta aí para vocês, aí quem puder responder a gente agradece, ou até mesmo as três, a opinião de vocês é importante. Na opinião de vocês, como reverter o machismo? Vai lá, Betânia, nossa convidada. Eu acho que começa pela escola, né? Toda transformação na sociedade, ela começa pela escola. Trabalhar isso no menino. Acho que isso é importante, né? No menininho. Lógico, com a linguagem dele, com os recursos para a criança, mas trabalhar isso eu acho importante demais, para que a gente tenha aí no futuro, quem sabe daqui a 15, 20 anos, uma sociedade menos machista, trabalhar nessa questão da educação, de planejamentos, de passeios, alguma coisa que a criança se envolva e ela entenda que aquilo que o papai fez, né, é errado e ele não precisa multiplicar isso. Inclusive, essa fala sobre escola, sobre aluno, educação, a gente agora nesse processo do projeto circular por alguns centros educacionais, né? Com esses alunos, nós encontramos com esses alunos, recebemos alunos do Alfredo Mesquita também, e realmente se estabelece um clima de conversa, de fala, as meninas falam, né? Os meninos também querem falar, então é aquele momento importante de troca, que eles estão tendo uma oportunidade diferente de falar sobre o assunto, né? Então, acho que pelo viés da escola, realmente o projeto tem uma força muito grande. A gente tem sentido isso em relação ao público jovem, né, os estudantes. Aqui mais uma questão, que como vocês acham que tem que ser, o que vocês acham que tem que ser feito para que a violência dos homens sobre as mulheres diminua? Além da educação, né, como já foi ressaltado, eu acho sim que tem que ter essas políticas públicas voltadas ao agressor cada vez mais, né, e que os homens tenham coragem de se reconhecer, né, já são tão corajosos para tanta coisa e não conseguem enxergar neles mesmos essa fragilidade da reação da violência, né? Eles são reativos a muitas coisas e precisam trabalhar um autocontrole. Tem personalidade forte, né? Vai trabalhar essa personalidade, vai se lapidar. Então, a gente sabe, né, que os acessos também a um tipo de entendimento mais profundo de si mesmo, dentro de uma realidade social, em que você acorda de manhã, 5 horas da manhã, vai pegar um ônibus, vai trabalhar o dia inteiro, não sei o quê, é menos acessível. Mas eu acho que nas políticas públicas isso tem que ser também mais divulgado e mais fornecido aos homens de uma forma geral, né? Também não importando classe social e tudo mais.
É que Legal, ainda está gente. muito arraigado, né? Esse conceito. É difícil, né? Eu vou fazer uma generalização, talvez eu cometa alguns erros, mas é mais difícil um homem, né, padrão, digamos assim, né, padrão ou perfil agressor, buscar esse tipo de atividade, de autoconhecimento, de se rever, porque está tão arraigado. Não, homem é assim, né, vai lidar desse jeito, comportar de tal forma, enfim, é muito difícil realmente haver essa abertura. E ainda assim, mesmo que, como na casa de acolhida que a Betânia trabalha, e os programas, né, que ela falou, o programa Tempo de Despertar, Centro de Recuperação dos Agressores, e mesmo assim, esse número de agressores que participam desses programas é baixo, né, Betânia? Porque a Muito. maioria dos agressores pula, não vai para os programas de reabilitação, de recuperação, né? Eles simplesmente ignoram e toca a vida, né? Medida protetiva não respeita, enfim, há um lugar de recusa, de se recusar a ser o agressor. Eu sou homem, né? A Betânia pode falar um pouquinho mais sobre isso? É verdade, Estela. É uma dificuldade realmente ainda muito grande. E eu tive eu comecei a palestrar muito em escolas por essa visão de transformação que eu tenho, que eu acho que tem que começar por lá. E uma vez eu achei bem interessante, eu cheguei para palestrar e a diretora começou a conversar de um caso que aconteceu com uma criança que a criança ouviu algo na escola sobre isso, alguém deu uma palestra lá e ela chegou para o pai, né? Quando o pai foi novamente para agredir a mãe, e a criança, menininho de 9, 10 anos, falou para o pai: Olha, papai, isso aí que o senhor está fazendo é violência, né? Eu aprendi na escola. Então, essa criança, ela trouxe para o pai, aí ela contando que o filho, né? Contou que o pai ficou assustado com aquela interferência do filho naquela situação. Mas é isso. Esses homens, eles precisam procurar. Eu acho que precisa procurar ajuda, né? Lógico, tem essa questão. Inclusive, meninos, eu quero desculpa. Eu vou aproveitar essa oportunidade aqui que nós estamos. Amanhã eu vou fazer uma live com uma pessoa que é profissional do Rio de Janeiro. Ela vai falar exatamente sobre esse comportamento. Mas ela vai entender, ela vai contar como que ela se libertou desse tratamento, desse agressor, mas ele era bem pior porque ele já era um narcisista, então ela vai falar sobre essa questão do narcisismo, vai ser bem interessante também, que também é algo que é psicológico, né? Precisa reconhecer que está extravagando, que está extrapolando. Eu acho que o homem precisa ter esse bom senso de que aquele comportamento não é normal. E ele procurar ajuda, porque tem tanto profissional que pode ajudar. Gente, nas redes sociais aqui tem mais alguns comentários, realmente, as pessoas agradecendo aí essa conversa toda. Eu queria convidá-las para a gente entrar numa etapa já de finalização da nossa conversa aí com as falas finais, que vocês ficassem à vontade para colocar mais as questões, a importância disso tudo aí que a gente está conversando, para a gente poder caminhar aí para o final da nossa live, tá bom? Eu vou dar mais uma olhada nas redes sociais enquanto vocês façam essas falas, então, por favor. Eu queria agradecer, Betânia, por essa fala esclarecedora, elogiar mais uma vez o trabalho que vocês têm feito com essas mulheres, meninas, né? Meninas e meninos que chegam ali, falar que cada vez mais essa violência ela está cada vez mais perto, né? Tá. E reforçar a ideia de que há muito papo, né? Ah, não, é porque os números de canais de denúncia aumentou, né? Não, não é. Parece que há sim o próprio título dessas mesa, né? Uma escalada da violência. Então, o que acontecia com a avó, com uma tia distante, com uma amiga de uma amiga de uma amiga, está acontecendo com a gente, com as nossas filhas, né? Então, o quão é importante o trabalho que vocês têm feito
E lembrando, né, com esse último tema que você traz, né, da fala de amanhã que você vai fazer, o quanto muitas vezes a gente justifica uma personalidade violenta com o tal do o transtorno narcisista, né? E que, na verdade, na real, é o machismo, né? É o tipo do perfil do machista. É. Né? Então, e a gente justifica psicologicamente algo que já está arraigado numa cultura de países latino-americanos como o nosso, né? O machismo. Né? Agora tem um nome psicológico, um transtorno, né? Mas muito obrigada pela sua fala e parabéns, vida longa para o projeto, que mulheres que ouçam essa sua fala assim, sintam encorajadas a pedir ajuda, né? Num momento tão difícil que é o momento em que uma mulher sofre violência do seu parceiro, do seu pai, do seu tio, do filho, né? Obrigada, Estela. Só tenho a agradecer. Muito obrigada por essa oportunidade. Abrir o canal aqui. Muito obrigada a vocês desse projeto. Quero parabenizar esse teatro lindo que realmente precisa ser pensado, precisa ser assistido, refletido, né? Qual é a verdadeira mensagem que essa obra de vocês aí quer realmente transmitir. E que, para finalizar, eu quero deixar um alerta para os pais. Conversem mais, prestem mais atenção dos relacionamentos das suas filhas, né? Acompanha mais um pouco, pergunta como que é esse controle que esse namoradinho já tem com essa menina, de que forma ele está trazendo em falas, em comportamentos, isso. Para quê? Para que evite que essa moça ela vá, às vezes, casar ou morar com essa pessoa e depois ela sofra consequências mais graves, antes que venha a engravidar dessa pessoa, porque complica demais a situação, né? Enquanto está cedo, enquanto tem tempo, ainda é tempo. Hoje ainda é dia para que a gente rompa o ciclo da violência. E a família é imprescindível, esse olhar, né? A mãe, olha a filha, vê o comportamento dela, começou a namorar com fulano, murchou, alguma coisa está errada, né? Começou a se relacionar com alguém, não vai mais nas festas da família, alguma coisa está errada. Então, o diálogo, a aproximação, vai ajudar bastante nesse sentido. Obrigada, Betânia. Obrigada, Estela. Eu acho que essa abertura assim, trouxe um panorama muito claro, né, de todas as ações que são feitas aqui em São Paulo e, ao mesmo tempo, trouxe apontamentos de como conduzir esses comportamentos, tanto da família, quanto da pessoa agredida, quanto do agressor. Porque para a gente é importante colocar bastante em evidência mesmo essa responsabilidade do homem na formação de uma sociedade extremamente violenta. A gente vê, né? Muitas vezes há um argumento que eles falam assim, mas homem mata muito mais homem. Então, aí é que tá, né? O homem mata, o homem é violento por uma incitação cultural de papel social que tem que ser revisto para eles mesmos, né? Para eles mesmos também serem mais saudáveis. Enfim, teve uma pessoa que, acho que é a Geilza, se não me engano, que ela comentou, né? Quem vai educar os pais? E aí, eu acho que esta mesa, né, esse tipo de atitude, de atividade tem acontecido cada vez mais nas redes e em vários lugares. Então, a gente convida a todos para divulgarem a pais que vocês sabem que talvez estejam perdidos nessa condução da educação dos filhos, ou mesmo das mulheres que estejam sofrendo alguma violência, que divulguem essas formas de conhecimento para que as pessoas se sintam também motivadas a
entrar nessa luta e denunciar, ou tomar uma atitude com relação, como disse a Betânia, a sua filha que está estranha, que está num relacionamento abusivo. Então, comunicação e conhecimento é sempre a nossa arma para lidar com uma realidade, né? Falando em realidade, na peça, na performance que eu e Estela falamos, tem uma fala que eu acho muito potente, que é sobre o feminicídio, chama-se Para Aquelas que Não Mais Estão, que a gente pergunta que tipo de realidade é necessária para exterminar, não, que tipo de revolução é necessária para exterminar esta realidade de terror. Então, a gente convida todo mundo a fazer uma revolução, né, no modo de agir com mulheres e entre os próprios homens entre eles e homens com mulheres. Não sei se alguém quer falar mais. Oi. Só para concluir, essa questão eu quero mandar um abraço, um beijo para a nossa querida Geilza. Ela também é uma pessoa que é profissional nessa área, ela também cuida de mulheres vítimas de violência, ela é uma líder de mulheres. E em relação a homens, eu acredito que igrejas precisam falar sobre o assunto. Né? Não estou falando de religião, mas ajuntamento de fé, líderes, seja qualquer um, precisa falar sobre o assunto. Porque, às vezes, é lá que o homem vai ouvir como que ele está tratando. E que, se tratar daquele jeito, a lei vai dizer que ele é um criminoso. Ele vai querer receber o título de criminoso para ver se cai a ficha. As reuniões que as escolas fazem com os pais, falar também, se nos lugares que esse homem costuma ir, de reunião de pais, de igrejas, de reunião de condomínio, se a sociedade começar a pensar nisso daí, esse homem for cercado mais dessas informações, eu acredito que alguns deles possam ser que se conscientize e ponha a mão na consciência e veja realmente a sua realidade. Obrigada, gente. Chamar o André, então, para o encerramento e lembrar que continua essas mesas de conversa continuam. Os detalhes o nosso querido André vai trazer aí. Oi, gente. Mais uma vez, então, agradecer ao público aí que participou com a gente pelas redes sociais do projeto e também as coligadas, né, que são os associados todos. A gente agradece muito. A nossa querida Estela sempre presente como parceira, e da Letícia primeiramente, e agora também tenho a honra de conviver com você, agradeço muito, e a sua presença aqui foi importantíssima. A Betânia por toda a atenção com a gente o tempo todo, muito obrigado, Betânia, querida, Betânia Alves, já temos a liberdade de falar Betânia, querida, que é uma parceira mesmo que carrega aí junto toda essa luta, né? Esse não é um projeto festivo, a gente termina a apresentação muitas vezes de teatro, com as pessoas comemorando, né, aquela vitória do espetáculo, enfim. Essa peça, ela traz um outro final, né? É um final que não é festivo, mas é importante porque você está ali para engrossar esse caldo, né? Para a gente poder estar junto, homens e mulheres, falando, refletindo e principalmente mudando as atitudes em relação a essa questão, a violência, né? Porque quando a gente fala do espetáculo, fala da casa, né? Fala do lugar que a gente considera aí um dos lugares mais seguros e mais sagrados para todos nós, que é onde muitas vezes acontece tudo isso. Então, quero agradecer e convidar mais uma vez o público a acompanhar as redes sociais do projeto Como Eu Matei a Minha Filha. É um projeto que já estendeu uma temporada agora em setembro aqui em São Paulo. Ainda temos algumas apresentações a serem realizadas pelos equipamentos públicos. Em breve divulgaremos os locais. Todas as atividades são gratuitas nesse projeto, que foi contemplado pela segunda edição do edital de apoio às múltiplas linguagens através da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Muito obrigado. Então, voltaremos no dia 16, próxima segunda-feira, com a mesa 2. Oi? 23. É 23, hoje é 16, né? Dia 23 de outubro, às 19 horas, vamos divulgar aí durante a semana, tá bom? Agradecer mais uma vez as convidadas e esperaremos aí pessoas mais convidadas para essa próxima conversa. A gente vai divulgar durante a semana, tá bom? Mais alguma coisinha ali? Obrigada. Tchau, muito obrigada.
Beijos à nossa equipe de transmissão aí, Joézer da Arandela, o pessoal da Integra também. Muito obrigado, João. Beijo, pessoal. Até.